Dia de boas e péssimas notícias para o técnico Carlo Ancelotti aqui no estádio Santiago Bernabéu. A boa notícia é que depois de 2 derrotas consecutivas, o time voltou a vencer, goleou o Osasuna por 4-0, com o Vinícius Júnior fazendo um hat-trick e voltando a ser determinante para o time. A má notícia é que nos primeiros 30 minutos de jogo, o Real Madrid teve 3 lesões. 2 lesões musculares de Rodrigo e Lucas Vázquez e a lesão que mais preocupa. O Real Madrid confirmou que Éder Militão teve ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com afetação nos 2 meniscos, cerca de 9 meses de baixa para o zagueiro brasileiro. Na temporada passada, o Éder Militão teve uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, dessa vez foi no joelho direito, e ele estará esses cerca de 9 meses de recuperação para voltar aos gramados. Claro que a gente manda muita força para o Éder Militão na recuperação dele, e é uma baixa muito importante para o Real Madrid, porque nesse início de temporada o Real Madrid contava com 3 zagueiros no seu elenco principal, já que Alaba ainda se recupera da sua lesão no joelho sofrida no ano passado. Então Rüdiger e Militão eram os 2 zagueiros que Carlo Ancelotti utilizava, porque Vieiro não conta para o técnico italiano, basicamente. Agora, com a lesão de Militão, Ancelotti só tem Rüdiger dos zagueiros que ele conta para poder jogar. Então tudo indica, veremos se isso vai acontecer, o Real Madrid deve ir ao mercado em janeiro para contratar um zagueiro. Má notícias, as lesões. Boa notícia, a atuação do time. O Real Madrid, Ancelotti pedia ao time sacrifício, trabalho, concentração e muito trabalho coletivo, e foi o que a gente viu no jogo contra o Osasuna. O Ancelotti fez algumas substituições no elenco, talvez a mais significativa, a saída de Mendy da lateral para a entrada de Fran Garcia, que é um lateral muito mais ofensivo, dá mais profundidade ao Real Madrid, mas a principal mudança foi que o time sem a bola jogava num 4-4-2 muito mais compacto. Não vimos tanto aquela distância entre o zagueiro e o atacante que a gente se acostumou a ver nos últimos jogos do Real Madrid. Um jogo no qual o Vinícius Júnior foi o grande protagonista da tarde em relação ao saldo positivo desse Real Madrid, marcando o seu segundo hat-trick em 17 dias. Ele que já havia feito um hat-trick na Liga dos Campeões no jogo contra o Borussia Dortmund, agora marca outro hat-trick, dessa vez no Campeonato Espanhol. Nesse ano de 2024, o Vini marcou 3 dos 4 hat-tricks que tem desde que chegou ao Real Madrid. O Vinícius Júnior que marcou o primeiro gol do Real Madrid na partida, um golaço do Vini. Depois a gente teve Jude Bellingham começando a balançar as redes nessa temporada. Ele que na temporada passada foi um dos vice-artilheiros do time, nessa temporada ainda não havia marcou o segundo gol do Real Madrid, Jude Bellingham. Depois, na segunda parte, Andrei Lunin deu uma grandíssima assistência para Vinícius Júnior correr, ultrapassar o seu marcador, driblar o goleiro e marcar o seu segundo gol no jogo, o terceiro do Real Madrid, e depois, com uma assistência de Brahim Dias, o Vinícius fez o seu terceiro gol, o 4º do Real Madrid no jogo. Quando a partida encerrou, os torcedores do Real Madrid que estavam aqui no Bernabéu cantaram Vinícius Júnior, bola de ouro, Vinícius Júnior, bola de ouro. O Ancelotti disse depois na entrevista coletiva que a bola de ouro foi apenas um detalhe que mostra que não interferiu no Vinícius, não afetou o Vinícius, como a gente pôde ver no jogo de hoje, ele marcando esse novo hat-trick. O Vinícius é o artilheiro do Real Madrid nessa temporada, com 12 gols marcados. Ele ainda tem 5 assistências, ou seja, participou de 17 gols nos seus 17 jogos com o Real Madrid. No Campeonato Espanhol, a falta do Barcelona entrar em campo ainda, o Vinícius é o vice-artilheiro com 8 gols marcados e vem sendo o jogador que está fazendo a diferença para o time, como disse o técnico Carlo Ancelotti. Na carreira, no Real Madrid, o Vinícius chegou aos 96 gols em 281 jogos. Ele está a 8 de igualar Ronaldo Fenômeno e se transformar também no maior artilheiro brasileiro vestindo a camisa do Real Madrid. Um jogo importante para o Vinícius Júnior, um jogo importante para o Real Madrid, porque depois das últimas derrotas, o técnico Carlo Ancelotti estava muito questionado. Luka Modric, na zona mista, disse que o time está com o Ancelotti e que não entendeu os últimos questionamentos ao técnico italiano. E também falou, claro, que para ele, Vinícius Júnior, neste momento, é o melhor jogador do mundo. Ancelotti sai reforçado, porque conseguiu fazer os jogadores entregarem o que ele queria, muito
pela entrada ou pela mudança um pouco de postura de alguns jogadores. Por exemplo, Jude Bellingham fez um grandíssimo jogo atuando mais no meio de campo, entre o meio de campo e o lado esquerdo do campo. Ele acertou 94% dos passes, marcou um gol, deu uma assistência, foi um dos destaques da partida. E Eduardo Camavinga, que passa a ser muito importante para esse Real Madrid, atuou mais como camisa 5, às vezes acompanhado de Fede Valverde, ele fazendo uma dupla de volantes, mas foi um jogador fundamental para a ocupação dos espaços no campo, um jogador que desarma muito e intercepta muitas jogadas do rival e que também tem um passe muito bom, que foi visto em determinados momentos da partida. O Vinícius, além do hat-trick, finalizou 4 vezes no gol, marcou 3 gols, foi o jogador que participou de mais passes defensivos, conseguiu vencer 12 dos 18 duelos no chão e deu 7 dos 12 dribles que tentou, números muito bons do Vinícius Júnior, que, como eu disse, foi o grande destaque da partida. O Real Madrid agora vai com certa tranquilidade para a data FIFA em termos de resultado e depois tem mais um jogo pelo Campeonato Espanhol contra o Leganés e aí enfrenta o Liverpool em Anfield na Liga dos Campeões, um jogo importantíssimo para o Real Madrid, precisa pontuar em Liverpool se ainda quiser pensar em classificar entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões direto para as oitavas de final. 2 semanas de descanso para o Real Madrid e depois o time de Carlo Ancelotti terá que continuar mostrando que essa compactação e esse jogo coletivo pedido pelo técnico italiano continuam funcionando.